Você é ali do IPSEP, né? Eu sou nascido na Torre. Na Torre. Na Torre, Uhum. e morei na Torre até os 8 anos, e depois me transferi para o IPSEP, né? Nós mudamos para o IPSEP por conta das enchentes, que por incrível que pareça, elas quando chegava na Torre em determinado altura da rua, né, ela entrava dentro de casa já. Então a gente ia para Casa Amarela, para casa de uns primos meus, que era no Alto Santa Isabel. Eu queria ver a água chegar lá. Se chegasse no Alto Santa Isabel, era o caos completo, né? Mas seu Severino, Beata, né, Júnior, Mano, Leda, Ana, são as pessoas que nos acolheram, né, na época. E a gente, depois meu pai foi morar no IPSEP. Aí todo mundo ficou espantado quando ele saiu da Torre para o IPSEP. Não é porque era da Torre, era a distância que ele trabalhava no cotonifício da Torre. E aí foi para o IPSEP que tinha que pegar 2 conduções de 4 horas da manhã para chegar de 5. Então era a distância, né, que as pessoas ficaram assustadas com aonde ele arrumou a moradia. Saiu da Zona Norte para a Zona Sul, né? Zona E Sul. morando e trabalhando na Zona Norte, né? Exatamente, Continuava trabalhando exatamente. na Zona Norte. Mas aí ali você cresceu, né? Você criou vínculos. Ali você começou a jogar. Aí eu comecei, não é? Na verdade, Rembrandt, eu começava a bater pelada, eu estudava e eu nunca pensava na minha vida em ser jogador de futebol. Não, Zé? Nunca sonhei em ser jogador de futebol. Nunca. Mas você era daqueles assim que quando tinha uma peladinha lá entre os amigos, os caras queriam que você tivesse no time deles? Sim, você já se destacava, né? Sempre me levavam, mas era o que eu queria. Aí eu comecei ainda de menor idade, né? Mas já querendo trabalhar. Tanto é que eu fiz uma prova para passar de empacotador em um supermercado. Passei, mas não me chamaram. Aí eu fiquei arretado, né? Pô, perdi essa chance. O que é que eu queria na época? Eu queria assistir jogo do Santa Cruz, ter meu dinheiro para assistir o jogo do Santa Cruz e cinema, não é? Para ver Tubarão, Hulk, essas coisas que eu gostava muito. Aí de vez em quando tinha uma chacre, como é? Não era uma discotecazinha pra gente ir, entendeu? Mas assim, eu não queria, não tinha nada a ver com jogador de futebol. Me tornei jogador de futebol porque os amigos do IPSEP, que a gente batia as peladas à tarde, e eu estudava de 6 às 9 no IPSEP lá, que era o chamado diurno. E aí 3 horinhas só de aula, Zé? Era, na 6 verdade. às 9? Eu não me lembro direito se era de 4 às 8. Eu sei que era um horário desse aí, certo. mas eu acredito que era de 4 às 8. À noite. 4 da tarde, às 8 da noite. Às 8 da noite. E aí o pessoal da peladinha foi embora. Tudo treinando no Santa Cruz. Aí eu disse, eu também vou. Sozinho. Eu também vou. Arrumei a passagem, né? Eu ia com minhas tias para receber dinheiro com elas e elas me davam sempre um trocado. Que Deus a tenha, do avó, tia Catarina, tia Vila. Então eram elas que me ajudavam nesse sentido aí. Então eu fui pegando o dinheiro e disse, então vou. Aí eu fui treinar com os meninos por conta disso. Aí Cuíca disse, rapaz, joga bem. Cuíca foi meu primeiro treinador do Santa Cruz, infanto juvenil. Cuíca que foi jogador, foi técnico, né, na base do Santa, foi árbitro de futebol. Exatamente. João José Venceslau. Cuíca. Grande Cuíca. Aí foi ele quem percebeu que você levava jeito. Isso. Só que antes tinha um preparador físico no colégio chamado Arlindo Albuquerque, que foi muitos anos preparador físico do Sport, do Santa Cruz e do Náutico, não é? E aí ele disse assim, e outra coisa, eu era quarto zagueiro quando eu jogava nas peladas nas peladas não, nos jogos do colégio, né? Aí eu fui pra lá pra jogar de meia. Aí o professor disse assim, os caras disseram que tu treinou de meia, foi? Aí eu disse, professor, peladeiro. Joga em qualquer deixa quieto. posição. Aí começou, aí me chamaram aí ele disse, tu vai para o juvenil. Isso é infantil, juvenil, tu vai pro juvenil, fui pro juvenil. Com idade de infanto juvenil Isso. ainda, né? E aí, de lá do juvenil, aí me levaram pra treinar com o seu Gradim. Ivan Gradim. Não, Ivan Gradim é o filho. O filho, é o velho Gradim. É o velho Gradim, que era coordenador na época. Eu disse, joga bem e tal. Aí comecei a treinar no Santa Cruz, normalmente. E aí, o pessoal do Santo Amaro chegou e pediu alguns jogadores emprestados que eles não tinham para disputar o campeonato de juniores. Então, como eu não estava relacionado para ir para os juniores do Santa Cruz, disse assim, vocês que estão aqui, nenhum vai jogar o campeonato de juniores pelo Santa Cruz. Mas tem o Santo Amaro que está pedindo vocês por empréstimo. Vocês vai? Eu fui o primeiro a levantar a mão. Aí se o cara dá um trocado toda semana que jogar, eu disse, pronto, é o dia do cinema. Opa! Na hora, é o que eu quero. Aí eu disse, você vai, Zé? Vou.
Vou sim. Fui o primeiro, aí o pessoal começou, não, quero. E a gente foi. Fizemos um campeonato interessante de 78, que o Sport não disputou. O Sport não disputou esse campeonato na época. E eu era da posição de Denor. Era meia, né, quando jogava no Santa Cruz. E aí eu me destaquei no campeonato, me levaram para a seleção Cacarequinho. Aí na seleção Cacarequinho que era a seleção pernambucana de futebol, de futebol. Aí começou, aí disputamos os torneios, tudo normal, mas até então, Bruno, também não tinha me definido nada. Até que Evaristo Macedo me chamava para completar o coletivo do Santa Cruz. Aí disse assim, sério que tu joga bola? Vamos ver se tu joga mesmo. Então, às vezes, tu é jeitoso assim. Aí eu fui, comecei a jogar, aí Evaristo Macedo me leva pro banco da decisão de 79 entre Santa Cruz e Náutico. Você estava no banco naquele jogo? Eu estava no banco, no jogo que o Santa Cruz foi campeão. Aí, poxa, e eu até então não tinha contrato profissional, não tinha nada, mas já estava recebendo dos juniores e pagando meu colégio. Já estava, ficando autossuficiente, porque meu pai já não pagava mais colégio, estava ótimo. Então, me deram um bicho. Aí disseram assim, toma esse dinheiro. Eu disse, que dinheiro é esse aí? Eu perguntando, quer não? Os caras, querem não? Aí eu disse, eu quero. Aí eu disse, pronto. Isso aí, assim, toda vez que o time ganha, empata uma competição, aí a gente dá isso aqui, chama-se bicho. Aí eu disse, começou a interessar. Aí eu olhei pra trás e disse, a partir de hoje sou jogador de futebol. O bicho ajudou. O bicho ajudou bastante. Foi um estímulo para você decidir, né? Aí eu comecei a trajetória para ser jogador de futebol. Então, já apareceu o contrato para fazer, Já fizeram um contrato comigo e aí foi só se dedicar. Mas, foi uma trajetória muito difícil. Não foi nada fácil, não. A gente vai falar dessa trajetória. Antes, eu queria que você dissesse, se você confirma, você pensou em ser dentista? Você tinha uma ideia? Era uma profissão que eu enchia os olhos? Por ter tanto medo de dentista, eu queria dar o troco. Aí eu disse, eu quero ser dentista. E eu sonhava em ser dentista, não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que as dificuldades seriam imensas, a família não tinha a mínima condição de pagar uma faculdade para mim, mas eu ia correr atrás, sendo empacotador a princípio. Passei também com o Banco do Brasil, também não chamaram. Aí eu disse, tem que ser jogador de futebol mesmo, não tem jeito. E foi um jogador de futebol vitorioso, na carreira. Mas não foi fácil, para você se firmar no time do Santa. Você estava ali de contrato, tudo certinho, mas para se firmar mesmo como jogador, para você se entender como jogador. O bicho foi aquele estímulo de você decidir que seria jogador de futebol. Mas quando é que você se sentiu jogador de futebol? Rembrandt, é assim, as pessoas nunca passaram para mim a responsabilidade que eu passava para mim. Sabe? Todo mundo me deixava muito tranquilo para jogar, para entrar no segundo tempo, tranquilo. Mas eu trazia uma carga de responsabilidade muito grande. E isso me atrapalhava dentro das quatro linhas. Eu não conseguia treinar da mesma maneira que eu tinha que jogar. Não conseguia. Eram jogos assim muito inseguros. Entendeu? E todo treinador que passava no Santa Cruz me levava para o banco, me levava à concentração, que via que eu tinha jeito para a coisa. Mas eu ficava muito tenso. Entendeu? A responsabilidade que eu passava para mim mesmo era maior do que o normal. E isso realmente me atrapalhou bastante. Me atrapalhou muito. Até o dia que um cara chamado Pedro José Nepomuceno Cunha, Pedrinho, grande Pedrinho, descobriu minha posição. Entendeu? Só Zé, tu joga bem aí de volantes. Por quê? Porque eu fui cobrir um buraco que 2 jogadores dos juniores deixaram, que foram fazer tratamento dentário. E aí quem estava chegando? Porque, na verdade, para chegar a esse ritmo aí, eu estreiei, quero falar da estreia contra o Internacional de Porto Alegre, que Evaristo Macedo perguntou assim, e aí Zé, tá com medo? Aí eu disse, não tô não, eu tô borrado, Rambão.